quero aproveitar esse nosso último momento aqui pela manhã, que tem sido mais voltado para o ensino, e eu queria falar sobre um assunto que eu tenho sido muito tocado por Deus nesses últimos tempos, que é sobre contemplar a glória de Jesus. Abre comigo em Mateus 16. Mateus 16, passagem bem conhecida, a partir do versículo 13. Tem uma frase que eu ouvi há uns meses atrás e me despertou para uma coisa muito importante dentro da nossa vida cristã. Eu acho que, assim como eu, vários de vocês aqui já foram em várias conferências e ouviram um monte de pregação, e eu estava ouvindo uma pregação do Mike Bickle e ele fala o seguinte... Não, desculpa, não era uma pregação. Eu estava lendo um livro e ele fala o seguinte, que a única coisa que livros e pregações podem nos conceder é fome e visão. O que ele quer dizer com isso, quando ele fala sobre fome e visão? Que quando você ouve uma pregação, quando você lê um livro, quando você recebe alguma informação, alguém ministra algo para você, aquilo ali não vai te trazer, aquilo não vai trazer alimento espiritual para você. Porque a forma como Deus criou as coisas, a forma como Deus ordenou a vida, nós não recebemos alimento por intermédio de outras pessoas. Nós recebemos alimento quando nós chegamos diante dele. E ainda que as pregações e os livros possam te dar uma visão daquilo que Deus tem para você, possam te gerar uma fome de receber mais de Deus, encontrar com Ele de maneira real, essas coisas não vão te alimentar. Ir a muitas conferências, ouvir muitas pregações, não necessariamente vai tornar você uma pessoa mais espiritual. O que essas coisas vão fazer é despertar você, para que você entenda o seu papel em ir diante de Deus e se alimentar da palavra dEle, e estar diante dEle, e ter comunhão com Ele. Ninguém vai conseguir ter comunhão com Deus por você. E eu quero falar sobre esse assunto de contemplar a glória de Jesus, e o objetivo de eu falar a respeito disso é porque na nossa vida diária de oração, esse deve ser o nosso foco. Esse deve ser o nosso alvo. A gente deve olhar para isso como sendo o propósito principal de desenvolver uma vida de oração. Porque contemplar a glória dele é a única coisa que vai satisfazer o seu coração. A fome que é gerada pelas pregações, a visão, o entendimento a respeito daquilo que Deus pode conceder para você, só vai ser saciado quando você encontra com Ele no lugar de oração. Quando você encontra com Ele no lugar secreto. Não quando você recebe oração de pessoas ungidas. Não quando você encontra um livro muito bom que tem várias revelações. Porque essas coisas só vão despertar a fome no seu interior. Só vão te mostrar aquilo que tem disponível para você. Mas aquilo que tem disponível para você só vai ser alcançado, só vai ser tocado na medida que você se posicionar no seu quarto, fechando a porta e orando ao Pai que está em secreto. Não tem um outro caminho, não tem um atalho para isso. Não tem como você pular essa etapa. Você vai ter que gastar horas da sua vida em oração. E eu não estou falando de horas divertidas. Sabe, às vezes a gente fala um negócio e parece que Deus traz uma experiência para a gente, né? Eu falei aqui sobre orar em línguas, e a gente está falando sobre oração, sobre como às vezes a gente precisa superar determinadas barreiras, e eu lembrei muito do momento que eu estava compartilhando aqui com vocês, quando hoje de manhã eu pensei assim, cara, eu estava falando sobre aquele negócio de orar em línguas, e eu acho que eu estou meio em baixa com essa prática. Eu não tenho praticado isso como eu gostaria de praticar, e eu falei, hoje eu vou voltar. E aí eu orei em línguas assim, eu comecei orando em línguas, de repente eu acordei.
Eu sei que isso já aconteceu com você. Eu estava lá orando e tal, não sei o quê. De repente onde que eu estava mesmo? O que eu estava fazendo? Só que a questão é que o acúmulo dessas horas, quando você está com sono, quando você está com fome, quando você está incomodado, quando você está com calor, quando você está, dependendo de onde você mora, com frio, o acúmulo dessas horas vai gerando algo na sua relação com Deus. Todo mundo aqui tem amigo, ou irmãos, ou pessoas que acompanham, que estão junto com você há muito tempo. E se você tem amigos que você conhece há muito tempo, você sabe que nem sempre o tempo que você tem com esses amigos é legal, é interessante. Todo mundo tem o seu dia que está chato. E se você for largar os seus amigos todas as vezes que eles estiverem chatos, você não vai cultivar uma amizade com eles. Porque um dia o cara vai estar com aquele assunto que você não aguenta mais ouvir ele falar a respeito daquilo. Um dia a pessoa vai estar daquele jeito, desesperada por atenção, você está com vontade de mandar ela passear, que você não aguenta mais ela com aquele grude em cima de você. Mas são as horas que você gasta. Quem é casado sabe disso. Que nem sempre é legal, nem sempre você está... que maneiro estar aqui com essa pessoa 24 horas por dia. Tem hora que vocês não estão se aguentando. Ou então tem hora que está aquela tensão. Ou então tem hora que você sabe que a pessoa quer que você faça um negócio para ela, mas você não quer fazer porque ou você não concorda de fazer aquilo ali, ou você está com preguiça de fazer, ou você está cansado. Enfim, inúmeras situações que fazem parte da nossa vida quando a gente está se relacionando com uma outra pessoa. E na nossa relação com Deus, vão ter momentos gloriosos, de experiências que você vai lembrar delas o resto da sua vida. Mas vão ter momentos em que você vai ficar pensando, cara, eu só queria que passasse isso logo. Vão ter dias na sua vida de oração que você vai ficar olhando para o relógio e que o tempo não vai passar. E Deus não está chateado com você por causa disso. Deus não está com raiva de você, Deus não está de mau humor, sabe? Um dia você ficou meio assim no devocional, olhando para o relógio, aí no outro dia Deus vai ficar de mal com você. Ele já vai chegar vai te dar um gelo. Isso não acontece. Isso não acontece. Esse não é o caráter do nosso Pai. Mas as horas gastas diante dele, mesmo com qualquer dificuldade que a gente tenha, essas horas, elas vão contar para o crescimento do nosso relacionamento, da nossa intimidade com Ele. Sabe, eu queria... A coisa que eu mais queria que vocês se sentissem livres ao término dessa escola aqui, é que vocês ficassem livres para desenvolver uma vida de oração que não está baseada na performance. Que não fica se autoavaliando pelo quanto você sentiu, quanto você não sentiu, quanto você chorou, quanto você não chorou, mas que está com foco em contemplar Ele, mesmo diante dos dias difíceis que vão ter pela sua frente. Vamos voltar aqui para Mateus 16, versículo 13. Diz o seguinte: tendo chegado às regiões da Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos quem os homens dizem ser o Filho do Homem. Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. E Jesus lhes respondeu: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus lhe disse: Simão Barjonas, tu és bem-aventurado, pois não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está no céu. Digo-te ainda que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que eu queria que a gente se concentrasse aqui, nessa passagem, é na pergunta que Jesus faz aos discípulos. Imagina que você está andando com Jesus há algum tempo, você é um daqueles discípulos mais próximos dele,
E um dia ele vira para você e ele pergunta: o que as pessoas estão falando ao meu respeito por aí? O que estão dizendo sobre mim? Quem que eles dizem que eu sou? E aí você começa a falar: estão dizendo isso e aquilo outro e tal. E de repente Jesus vira para você e pergunta: mas quem você diz que eu sou? E eu acredito que essa é uma pergunta que o próprio Jesus está fazendo para a nossa geração. Porque nós vivemos em uma geração que infelizmente está totalmente dominada pela superficialidade. O fato de nós sermos a geração das mídias sociais, do Facebook, do Instagram, do Twitter, da informação rápida, isso nos força, isso nos coloca numa forma em que nós invariavelmente vamos ficar superficiais se seguirmos o curso dessa cultura. Nós somos uma geração em que as pessoas, não sei se você já se sentiu assim, ou algum amigo seu já fez esse tipo de comentário, mas se você manda um vídeo para a pessoa, um vídeo do YouTube, e o vídeo tem mais de 5 minutos, a pessoa fala: eu não assisti porque era muito longo. Eu não consegui ver o vídeo, porque eu vi só metade. Eu não vi o vídeo todo porque eu achei ele muito grande. Um vídeo de 7 minutos. E essa é a nossa geração, e a gente precisa ter consciência disso. E nessa geração de superficialidade, a ideia que a igreja tem a respeito de quem Jesus é uma ideia rasa. As pessoas não conhecem quem Ele é. Tem um exemplo que alguns irmãos gostam de usar e que eu tomei emprestado para mim, que é um exemplo que pode ser facilmente adaptável para a nossa realidade aqui. A gente tem o curso lá, o CPP, e uma das coisas que a gente preza no curso, é uma regra que a gente tem, é que os alunos do CPP não podem iniciar nenhum tipo de relacionamento amoroso. Não pode se declarar para qualquer pessoa, não pode se declarar para pessoa nenhuma, na verdade. E a gente faz isso porque a gente entende que na maioria dos casos, mesmo passando 1 ano ali naquele lugar, você não vai conhecer de fato quem a pessoa é. Porque você tem toda uma estrutura ao seu redor que não vai permitir que a pessoa, às vezes, traga para fora determinados defeitos e problemas que ela tem. E existem inúmeros casos de pessoas que fizeram curso e ficaram amigos, e depois do curso se declararam e começaram um relacionamento, e deram muito certo, e foi muito bom, e foi um negócio de Deus. Mas tem vários outros casos de pessoas que tiveram aquele tempo ali juntos e acharam que estavam apaixonados e, no fim, deram com os burros na água. E isso acontece porque, pelo fato da nossa geração ser superficial, às vezes a gente acha que está apaixonado por alguém, quando na verdade aquilo não é real. Aquilo não é real. A gente não, às vezes a pessoa não está apaixonada pela outra, ela está apaixonada pela imagem que ela criou da outra na mente dela. E o exemplo que eu quero dar é mais ou menos o seguinte: imagina que tem uma aluna do curso e ela vai para casa nas férias, e aí quando ela chega em casa, ela fala para os pais dela, ela fala: pai, mãe, eu encontrei a pessoa com quem eu vou me casar. E aí os pais, vão ficar empolgados, dependendo do nível de juízo da pessoa, eles vão ficar empolgados ou não, que eles conhecem o filho ou a filha que tem. Mas eles vão falar assim: nossa, sério, mas me fala um pouco sobre essa pessoa. Aí fala assim: então, o nome dele é João, e ele toca violão, ele é um ministro de louvor. Tá, mas e de onde que ele é? Assim, olha, eu sei que ele é brasileiro, porque ele não tem sotaque de gringo, e ele, não sei, assim, ele talvez é do Nordeste, pelo formato da cabeça. Aí
E é isso, assim, nossa, ele toca muito bem, canta muito bem, e nossa, eu estou apaixonado por ele. Mas e os pais dele, você conhece? Você sabe como que é a família dele? Não sei. E ele, você sabe se ele tem alguma profissão, o que ele quer fazer da vida dele? Ele fala assim, olha, ele é ministro de louvor. E qualquer pai, em sã consciência, não ia deixar a filha voltar. Falou assim, não, você vai ficar aqui agora. Tá? Tem online não, para você fazer esse curso? Faz aqui em casa, comigo vendo. Porque eu não vou deixar você voltar para lá. Porque, qual que é uma palavra que a gente usaria para uma pessoa que está numa situação dessa? Falando que ela está apaixonada e ela não sabe nada sobre o outro. Ela é uma louca. Ela está doida. Ela perdeu a cabeça. Ela não sabe onde ela está querendo amarrar o burrinho dela. E, infelizmente, muitas vezes esse é o nosso caso. Esse é o caso geral da igreja em relação ao próprio Jesus. Porque as pessoas falam quanto que elas são apaixonadas por Jesus, mas na verdade, muitas vezes elas não são apaixonadas por Jesus, elas são apaixonadas pelas sensações que elas têm relacionadas ao nome de Jesus. Elas não são apaixonadas por quem de fato Ele é, porque muitas vezes elas não conhecem quem Ele é realmente. Porque se você é apaixonado por alguém, imagina se você se apaixonou e aí essa pessoa chega para você e ela te dá o diário dela e ela fala assim, ó, tem 5 anos da minha vida registrados aqui e eu tô dando isso para você. O que você vai fazer? Cara, você vai ler, você vai decorar o negócio, você vai citar para a pessoa. Inclusive quando você estiver discutindo, né? Mas lá no seu diário você falou que é o que minha mulher faz com meus relatórios de quando eu era aluno do CPP. Mas naquele seu relatório você falou isso, mas ela já parou com isso já. Isso só durou, acho que 1 ano. Durou bastante. Mas a questão é que a gente fala que é apaixonado por Jesus, mas a gente precisa ser coerente com essa paixão. E a gente precisa saber quem Ele é. Quando eu falo de contemplar a glória de Jesus, pode ser que muitos de nós começam a pensar o seguinte, beleza, eu quero contemplar a glória de Jesus, eu quero ter uma experiência mística, onde eu vou ver Jesus no trono e contemplar a glória dele, mas ainda que essas experiências são extremamente, assim, divertidas, e é muito legal ter, mas a questão é que a glória de Jesus está registrado nas Escrituras, registrado nos Evangelhos. João fala que o Verbo se fez carne e nós vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Então, quando a gente olha para a revelação de Jesus nas Escrituras, nós contemplamos a glória dele. E é essa glória que eu quero convidar você a contemplar. Não simplesmente falar da sua paixão por Jesus, mas ser coerente com a sua paixão por Ele, por meio de devorar todo tipo de conteúdo que existe na Bíblia sobre quem Ele é. Não somente com leitura bíblica, mas meditando em cada aspecto das ações, da personalidade, das falas, e de tudo aquilo que Jesus fez. Não só das suas curas e milagres, mas como Ele lidou com cada pessoa, como que Ele teve compaixão, como que Ele lidou com os religiosos da sua época. Cada aspecto revelado na Bíblia, das ações de Jesus e das suas palavras, revelam a glória de Deus que habitava corporalmente nele. E eu acredito que nós precisamos refletir sobre essa pergunta. Não é o que a igreja diz a respeito de Jesus, é o que você diz a respeito dele. Eu acredito que nós precisamos responder essa pergunta, e quando nós vamos para o nosso tempo de oração, nós precisamos nos perguntar: quem é esse homem?
Quem é esse homem? Quem é esse homem que entregou a vida por mim? Quem é esse homem que é o próprio Deus em carne? Quem é esse homem que tem uma glória que ofusca qualquer coisa nessa terra, que tem a sabedoria necessária e mais do que suficiente para governar todas as nações? Quem é esse homem que olhou para mim nos meus pecados e ele não se importou com toda a minha sujeira e depravação, mas ele me resgatou por meio daquilo que só ele podia fazer? Quem é esse homem que é o Filho de Deus, unigênito? Quem é esse homem que liberou o seu Espírito para habitar em mim hoje? Quem é esse homem que me enxerga como sua noiva? Nós precisamos nos perguntar isso, e nós precisamos responder a isso. Nós precisamos responder a Ele com a revelação que Ele nos dá a respeito de si mesmo. Nós precisamos olhar para Jesus e dizer: Senhor, eu sei que você é. E aí você pode preencher isso daí com tudo aquilo que as Escrituras revelam a respeito dele. Nós temos muitas necessidades pessoais e nós precisamos fazer essas necessidades conhecidas diante de Deus. Mas a nossa maior necessidade é de revelação a respeito dele. Nossa maior necessidade é de abrir as Escrituras e que cada palavra que tem na Bíblia descrevendo esse homem ganhe um significado mais profundo para nós. Salmo 27:4, Davi falou: uma coisa eu peço ao Senhor e eu a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. E em 2 Coríntios 3, versículo 18, Paulo fala o seguinte: todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Existe dentro de cada um de nós um desejo por uma beleza superior e transcendente, por uma beleza que supera tudo aquilo que a gente conhece. As pessoas, todo mundo consegue apreciar coisas belas, mas o que nós precisamos entender como discípulos de Jesus é que a beleza que Ele tem para nos revelar supera toda a beleza que nós podemos conhecer nessa terra. E não só essa beleza está disponível para nós, mas essa beleza é a própria revelação da glória de Deus. E nós fomos criados para ver essa glória e desfrutar dessa glória. Em João 17, versículo 24, ele fala que a vontade dele, isso é Jesus orando ao Pai, que a vontade dele é que nós estivéssemos onde ele está e que nós víssemos a sua glória, que foi conferida pelo Pai. Então, esse é o nosso chamado. Quando você pensa na sua vida de oração, eu acredito que esse deve ser o principal foco dela. Você deve pensar que a sua vida de oração é uma vida de contemplação da glória que tem na face de Jesus. Porque se você não pensar isso, o tédio, as suas fraquezas pessoais, as suas dificuldades, elas vão te impedir de permanecer no lugar de oração. Mas você precisa entender que existe uma beleza para ser revelada para você no lugar secreto. Existe uma beleza que quer ser conhecida por você e que é o próprio anseio do seu coração sendo manifesto diante dos seus olhos. Essa beleza de Jesus, essa glória dele, tem a ver com o conhecimento de quem ele é. Cada aspecto, cada atributo, cada palavra, cada gesto, cada faceta da glória dele na sua vida aqui na terra está disponível para nós. E como que você vai fazer isso? Você vai fazer isso por meio de pegar a sua Bíblia, abrir ela e ler um versículo, 2 versículos da sua Bíblia.
e meditar naquilo que você está lendo. Quando a gente fala de contemplar a glória de Jesus, eu falei aqui que geralmente a gente vai pensar em experiências super místicas. E nós não entendemos como que essa glória pode ser revelada para nós por meio de simples versículos na Bíblia. A beleza de Jesus tem a ver com a manifestação do seu caráter, tem a ver com a revelação de quem Ele é. E a gente consegue entender quem Ele é por meio de ler a respeito disso nas Escrituras. Mas não só ler isso, meditar a respeito de cada aspecto que é revelado para nós. Eu queria dar para vocês uma definição do que é a glória de Jesus e a glória de Deus. E depois de estudar um pouco sobre isso, eu cheguei à conclusão que a glória de Deus, ela é a sua beleza, o conjunto das suas perfeições e a magnitude da harmonia da beleza universal de Deus. Isso daqui é condensado tudo aquilo que eu penso a respeito da glória dele. Então, quando eu falo que a glória de Deus é a sua beleza, é o conjunto das suas perfeições, quer dizer que cada aspecto do caráter de Deus é perfeito. Cada atributo, cada pensamento, cada ação dele, tudo isso é perfeito em Deus. E quando a gente fala a respeito dessa perfeição de Deus, a gente precisa entender que não só cada aspecto de Deus é perfeito, mas que existe uma harmonia perfeita em cada um desses aspectos. Quando a gente fala sobre beleza em uma pessoa, a gente não fala que a pessoa é bela só porque ela tem uma coisa bonita. Fala assim, nossa, você viu o nariz de fulano? Que nariz bonito. Nossa, um nariz lindo, eu estou espantado com aquele nariz. Ou então fala assim, nossa, fulano tem uma cabeça perfeita. Assim, você pode ter a cabeça perfeita, se o resto for feio, estragou. Mas Deus é perfeito por causa da harmonia que existe. Entende? Assim, a pessoa pode ter um nariz muito bonito, o resto da cara toda torta. Não existe harmonia. Por isso que a gente fala, geralmente, quando a pessoa... A gente repara, né? Quando a pessoa tem a cabeça grande. Quando a pessoa tem um nariz grande. Quando tem, sei lá, orelha, né? Assim, faltou uma harmonia ali. Não está muito de acordo com o resto da coisa. E quando a gente fala de beleza, a gente está avaliando esse tipo de coisa. Só que a questão é que quando a gente fala a respeito da beleza de Deus, não tem a ver só com atributos físicos, como a gente costuma avaliar outros seres humanos, mas tem a ver com os atributos morais de Deus, tem a ver com a beleza de quem Ele é. A sua onipotência, a sua onipresença, a sua santidade, a sua justiça. Eu acredito que, à medida que nós crescemos no nosso entendimento a respeito de quem Deus é, nós nos tornamos cada vez mais capacitados a apreciar a beleza dele. Existem pessoas hoje na igreja que têm problema quando a gente fala sobre inferno, sobre condenação eterna. As pessoas ficam meio travadas, falam assim, nossa, mas precisa falar disso mesmo? Nossa, mas Deus não é amor? E, na verdade, o que essa pessoa está revelando quando ela mostra que ela tem problemas com esse tipo de doutrina, ou com a própria ira de Deus, ela está demonstrando que dentro da vida cristã dela, ela não cresceu o suficiente para conseguir apreciar quem Deus é. Às vezes as pessoas perguntam, principalmente quando a gente ensina sobre escatologia, fala assim, nossa, mas a gente vai estar lá no reino, e aí vão ter pessoas que a gente conheceu, que foram para o inferno, que estão no lago de fogo, e que vão sofrer eternamente. A gente não vai ficar mal por causa disso? E eu digo o seguinte para essa pessoa, quando nós tivermos alcançado a plenitude da maturidade na nossa vida com Ele, quando nós formos livres desse corpo e fomos revestidos de imortalidade, nós não vamos ter mais um corpo corruptível,
mas esse corpo vai ser revestido de imortalidade. Quando a nossa mente for totalmente livre dos efeitos do pecado e não tivermos mais uma mentalidade carnal, nós vamos ser capazes de apreciar até mesmo a ira de Deus. Nós vamos conseguir enxergar a beleza da ira dele por causa da sua justiça. Então, quando você tem dificuldade com a doutrina como a doutrina do inferno, isso demonstra que você não foi ainda capacitado ou você não amadureceu o suficiente para que você pudesse receber capacidade de contemplar a beleza que existe em cada um dos aspectos do ser de Deus. Nós precisamos crescer nisso. Então, a beleza tem a ver com simetria, tem a ver com harmonia. Mas a beleza de Deus é uma beleza tão perfeita, tão harmônica, tão intensa em cada um dos seus aspectos, que o conjunto dela produz não só uma admiração, mas produz um peso. Uma das palavras para glória no Antigo Testamento tem a ver com peso. Ou seja, a glória de Deus, ela tem um peso. Por isso que quando nós ouvimos sobre os sacerdotes ministrando, ou pelo menos tentando ministrar na inauguração do templo, no templo de Salomão, é dito que eles não conseguiam entrar no santuário para conseguir ministrar, porque por causa do peso da glória de Deus que estava sobre ele. O peso dessa glória faz com que nós fiquemos paralisados diante de tamanha beleza. Nós somos tomados de assombro por causa da magnitude da beleza de Deus. E quando eu falo de você pegar a sua Bíblia e meditar em alguns versículos, eu posso afirmar para você que meditando em um versículo durante muito tempo, pode ser que aquilo de início não vai ter significado nenhum para você, mas à medida que você vai avançando na meditação daquela passagem, daquela palavra, você vai começando a perceber o peso da glória de Deus na revelação de quem Ele é. Aquilo começa a tomar o seu coração, aquilo começa a pesar sobre você, aquilo começa a encher os seus olhos de lágrimas, porque você percebe o quão belo Deus é, ainda que seja na revelação de um pequeno gesto que Ele fez nas Escrituras. Então, a gente precisa diferenciar entre a contemplação da glória de Deus e a contemplação da glória de Cristo, que ainda que seja a mesma glória, ela se manifesta de uma forma diferente. A glória de Deus é manifesta no Antigo Testamento. A gente vê isso com Moisés, a gente vê isso com Salomão, a gente vê isso em diversas ocasiões, mas a Bíblia fala também a respeito da glória de Cristo. E o que eu queria falar para vocês é que existem duas manifestações da glória de Cristo. A primeira manifestação tem a ver com a primeira vinda, e a segunda manifestação tem a ver com a segunda vinda. Porque na primeira vinda de Jesus, a glória que Ele manifestou era uma glória oculta. Por isso que pessoas podiam olhar para Jesus e falar o seguinte: Ele é um beberrão, fica andando com pecadores. E outros podiam olhar para Ele e falar assim: Ele é o Cristo, Ele é o Filho do Deus vivo. Essas coisas podiam acontecer porque Jesus carregava em si uma glória que estava oculta pela sua humanidade e a sua humildade. Essa glória pode ser contemplada por nós quando nós lemos as Escrituras, quando lemos os Evangelhos. Mas a glória que Jesus vai manifestar na sua segunda vinda não é uma glória oculta, é uma glória extremamente visível, que vai ficar manifesta para todas as nações quando Ele retornar. Então, Apocalipse 1, versículo 16 diz que Jesus tem na mão 7 estrelas, de sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes, e que o seu rosto brilha como o sol na sua força. Essa é a glória da segunda vinda. Não dá para você esconder esse tipo de glória. Não dá para você não ver a glória de Jesus na sua segunda vinda. Mas na primeira vinda era possível não enxergar. Os fariseus murmuravam a respeito dele, falavam que Jesus expulsava os demônios pelo poder do príncipe dos demônios. E
Jesus falou para os seus discípulos que eles eram bem-aventurados porque os olhos deles podiam ver. E o que eu quero dizer com tudo isso é simplesmente o seguinte, que nós podemos ter revelação dessa glória, porque a glória de Jesus da primeira vinda é uma glória oculta, assim como a glória dele hoje, que nós podemos enxergar por meio das Escrituras. Muitas pessoas leem a Bíblia e não enxergam a glória de Deus. Muitas pessoas leem as Escrituras e não conseguem perceber a glória de Cristo. Mas elas não percebem porque falta para elas revelação. E porque às vezes falta para elas profundidade e tempo para enxergar essa glória. Os discípulos tiveram revelação porque eles tinham um coração voltado para isso. Com todos os defeitos que eles tinham, eles olharam para Jesus e eles falaram: nós vamos seguir você. Nós sabemos que você tem algo diferente. E o nosso chamado é contemplar essa glória. Eu queria ler uma citação aqui de um livro do John Piper. E eu queria que você prestasse bastante atenção em cada uma das palavras que eu vou ler aqui agora. A glória de Jesus em sua primeira vinda era um conjunto incomparavelmente extraordinário de perfeições espirituais, morais, intelectuais, verbais e práticas, que se manifestavam em um tipo de ensino humilde, realizador de milagres e incontestável, bem como em atitudes humildes que separavam Jesus de todos os homens. O que estou procurando expressar é que a glória de Cristo, conforme se manifestou entre nós, consistia não apenas de um ou outro atributo, de uma ou outra ação, mas naquilo que Jonathan Edwards chamou de uma admirável conjunção de excelências diversas. Em um sermão intitulado A Excelência de Cristo, Edwards usou como texto Apocalipse 5, versículos 5 e 6, onde Cristo é comparado tanto a um leão como a um cordeiro. O principal argumento de Edwards era que a glória singular de Cristo era tal, que excelências diversas, leão e cordeiro, se uniam nele. Estas excelências são tão diversas que nos teriam parecido incompatíveis, completamente incompatíveis no mesmo assunto. Então, o argumento que o John Piper está apresentando aqui é o seguinte: Jesus tinha uma glória que ele manifestou na sua primeira vinda. E essa glória era uma glória que tinha a ver com um nível de perfeições espirituais, morais e práticas que era completamente incomparável. A forma como Jesus agia, a forma como Jesus pensava, a forma como Jesus sentia, manifestava uma glória e uma perfeição que não tinha par diante da experiência humana de todas aquelas pessoas. Eles nunca tinham contemplado tamanha perfeição vinda de um ser humano. Jesus era totalmente inacusável de qualquer coisa errada. As pessoas inventavam calúnias a respeito dele, porque a sua conduta era tão perfeita e era tão de acordo com a revelação do caráter de Deus nas Escrituras, que isso trazia espanto para os homens. Mas não era só isso que trazia espanto para os homens. A outra coisa que trazia espanto para todos aqueles que estavam ao redor dele é que eles não conseguiam compreender como que atributos e qualidades tão diversas podiam se manifestar em uma só pessoa. A gente está acostumado com a nossa experiência humana, onde determinadas pessoas vêm com determinados conjuntos de qualidades e defeitos. E que essas qualidades e defeitos, eles são quase com um pacote fechado. Então, por exemplo, você provavelmente conhece várias pessoas que a pessoa consegue conversar sobre qualquer coisa e sem ser chata. Ela consegue falar sobre qualquer assunto. E ela conversa com você, e ela puxa assunto, e ela opina, e ela ouve você, e ela conversa muito, e ela gosta de interagir com as pessoas e tal. Ela tem essa característica, ela é uma pessoa extrovertida, expansiva, amigável, simpática.
E geralmente esse tipo de pessoa não é uma pessoa paciente. Não é verdade, gente? Assim, não, fulano é super extrovertido, expansivo, e faz as coisas e tal, e conversa sobre tudo, e é uma pessoa tão serena, sabe? Tão contemplativa, sabe? Uma pessoa que, às vezes você está se sentindo mal e ela senta do seu lado e ela vai ficar em silêncio ali com você. Não, ela não vai ficar em silêncio. Esse tipo de pessoa não fica em silêncio. Nunca. Ela quer conversar. Você vai para casa de uma pessoa dessa, você não vai dormir cedo, ela quer conversar com você. Diferente do tipo de pessoa que, quando você está com ela, ela te dá espaço, e ela está ali, e ela é um bom ouvinte, sabe? E é uma pessoa paciente, e é alguém que, sabe, às vezes você está querendo seu espaço, e ela respeita isso, e ela fica quieta ali, na dela. E ao mesmo tempo, ela é uma pessoa que consegue conversar sobre qualquer coisa? Não, esse tipo de pessoa não conversa sobre qualquer coisa. Essas são qualidades que elas geralmente não vêm no mesmo pacote. Mas no caso de Jesus, elas vieram. Jesus é comparado a um leão e a um cordeiro. Gente, tem coisa mais... Imagina um amigo seu que você poderia comparar ele a um cordeiro. Um amigo, uma amiga, alguém que é, sabe, super manso e tranquilo e assim, é uma pessoa que ela toma prejuízo em qualquer coisa, sabe, se ela tiver, se tem alguém que vai ter que sofrer dano sobre algum negócio, aquela pessoa vai ser a primeira a se disponibilizar para isso, ela vai ficar ali na dela, ela não vai ficar se defendendo e tal. Esse não é o tipo de pessoa que você vai querer do seu lado quando você precisa se defender contra alguém. Eu sou um cara na minha, eu não gosto de ficar brigando com os outros. Eu fui forçado a aprender a brigar com os outros por causa, basicamente, do CPP. E aí, eu lembro que eu e o Ângelo, assim, mais ele, né? Que o Ângelo gosta de brigar com as pessoas no Facebook, sabe? De ficar discutindo teologia com os outros e tal. E eu não falo nada no Facebook. Assim, acha uma postagem minha. Deve ter lá do Orkut. Alguma coisa. Um scrap que eu mandei. Mas o Ângelo gosta de ficar brigando, discutindo com os outros. E aí, uma vez a gente estava numa discussão teológica, e ele falando e tal, não sei o quê, e aquela discussão, e aquele negócio, e eu tô na minha, tipo, só observando, só ali vendo o que está acontecendo, pensando nos argumentos que estão sendo colocados e tal. Aí depois o Ângelo veio brigar comigo, falou assim: por que você não falou junto comigo lá? Por que você não veio concordar comigo? Eu falei assim: precisava? Tipo assim, você estava falando tanto, eu não sabia a hora que eu ia entrar. Sabe aquele... Tipo assim, que horas que eu vou? Aí eu fiquei na minha. Aí ele brigou comigo. Aí agora a gente tem uma política. Toda vez que ele discute com alguém que eu concordo com ele, aí eu tenho que falar uma frase. Assim, eu faço assim, ó. Assim, então, eu concordo com o Ângelo. Podem continuar. É basicamente assim. Mas a questão é que Jesus era um negócio meio doido, porque ele era alguém que conseguia gastar tempo com crianças e receber aquelas crianças ali e ter paciência com os discípulos. Gente, se qualquer um de nós aqui ia ter chutado os discípulos para bem longe por causa das paradas que eles faziam. Cara, Pedro arrancou a orelha do cara. Você imagina? Vamos botar no contexto de hoje.
Assim, vem o Michel aqui, né, e traz o Levi, aí estão os dois juntos, trabalham juntos lá no Rio e tudo mais, e aí alguém vem e começa a discutir com o Michel, fala assim, não, mas você falou um monte de heresia. O Levi pega uma faca, corta a orelha do cara fora. Não é uma pessoa muito paciente, né? E ia trazer uma dor de cabeça para o Michel, mas esse era o tipo de pessoa que Jesus aguentava, e ele era super paciente. Assim, ele falou para os caras, nossa, vocês são incrédulos e tal, mas cara, aquilo ali era muito pouco. E Jesus, ao mesmo tempo, era o cara que quebrava o pau com os fariseus. E não só quebrava o pau com os fariseus, ele bateu nas pessoas. Eu queria que você parasse para pensar, refletir um momento sobre isso. Jesus bateu nas pessoas. Assim, e você fica estressado com o Silas Malafaia discutindo com os outros. Imagina, o Silas Malafaia faz um chicote, bate na Marília Gabriela, na entrevista. Do nada, tira o sapato assim, ó. Tipo, Jesus fez um chicote. Cara, eu queria ver isso. Eu quero ver isso no YouTube do céu, no canal de alguns apóstolos. Ele deve ter postado isso. Eu quero ver Jesus lá, ó, fazendo chicote, ó, com calma ali, ó, só olhando para ele. É o que a gente fala, né? Com a calma de um psicopata. Assim, ó, só olhando, tal. Aí, torcendo o negócio e chegando pros caras. E tipo, esse é o cara que era manso e humilde de coração. Assim, opa, calma aí, cara. Não estou entendendo mais nada agora. Mas o problema é que a gente não para tempo suficiente para perceber a complexidade da personalidade e do caráter de Jesus. Se nós começássemos a olhar para as Escrituras com esses olhos, nós iríamos olhar para ele e a gente ia pensar, cara, esse cara é muito complexo. E eu quero ler o que está escrito a respeito dele e pensar a respeito disso. E nós somos chamados não só para contemplar quem ele é, mas para que nós nos tornemos cada vez mais semelhantes a ele. Então, se você é o cara, a pessoa que não para de falar, que eu falei aqui, tem esperança para você. E se você é do outro lado também, que quando você deveria falar, você não fala, tem esperança para você também. E a nossa esperança é contemplar ele. É gastar tempo. E como que você vai gastar tempo contemplando ele? Muito simples. Vou falar agora uma parada que não é nada espiritual. Eu já falei para vocês precisam ter um lugar, vocês precisam ter um horário que vocês vão orar. Se vocês não tiverem um lugar e um horário que vocês vão orar, vocês não vão orar. Se vocês não definirem a oração como a prioridade das suas vidas, outras pessoas vão definir quais são as suas prioridades. Então, tirando os alunos do CPP, que esse ano vão ser obrigados a orar, mas vocês já podem anotar isso para o ano que vem, quando vocês não vão estar sendo obrigados a orar, você precisa ter um lugar e você precisa ter um horário. E você precisa saber o que você vai fazer. Então, a gente falou aqui, o Michel mencionou, eu falei também, sobre ter lista de oração, mas você precisa gastar tempo meditando também. E como que você vai gastar tempo meditando? Você vai gastar tempo meditando com uma Bíblia, um caderno e uma caneta. E o que você vai fazer nesse tempo? Você vai ler um versículo. Estou falando aqui, não estou falando do método mais didático, não. Estou falando do método mais ignorante. Você vai ler um versículo até você cansar. Depois você vai pensar a respeito do que você leu. E aí você vai anotar aquilo que você pensou a respeito do que você leu. E depois você vai usar isso para ser combustível das suas orações. Porque se você leu a respeito de Jesus, vamos pegar aí o chicote de novo. Jesus lá fazendo chicote, tirando os cambistas, e se você ler essa passagem, a conclusão que você deve chegar não é que você deve
fazer um chicote e bater nas pessoas. Já estou te adiantando essa parte. Não faça um chicote e bata nas pessoas. Mas você vai precisar tirar alguma conclusão disso. E o que você vai fazer para tirar uma conclusão? Você vai ler isso, e você vai pensar a respeito disso, e você vai perguntar para Deus: Senhor, o que eu posso entender a respeito do que eu estou lendo? Você não vai só ler a sua Bíblia, você vai ler a sua Bíblia orando. E você vai ler a sua Bíblia meditando naquilo que você está lendo. E é claro que, fazendo isso, você não vai conseguir ler 5, 10 capítulos da Bíblia por dia. Você provavelmente não vai conseguir ler nenhum capítulo inteiro. Talvez você vai ler um versículo. Um versículo. Talvez você vai pegar aqui em Mateus 16 e você vai ler o versículo 15 e você vai ler: Jesus lhes perguntou, mas vós, quem dizeis que eu sou? E você vai pensar nessa pergunta vindo para você, do próprio Jesus perguntando: quem você diz que eu sou? E o Espírito Santo vai te levar para uma jornada nas profundezas do seu coração e nas profundezas do coração de Deus, para que você possa entender o que está se passando dentro de você e o que o Espírito Santo está ministrando ao seu coração. Nós somos chamados para contemplar a glória de Jesus, e a gente precisa fazer disso algo prático para a nossa vida. Contemplar a glória dele precisa ser o nosso objetivo todos os dias da nossa vida, crescer na revelação de quem ele é. E a gente vai crescer na revelação de quem ele é por meio de dar atenção àquilo que foi revelado dele nas Escrituras, por meio de gastar tempo meditando na palavra dele. Amém?